No início, o WordPress ele iniciou-se como apenas uma ferramenta para criar blog. Só que ele percebeu que precisava evoluir e evoluiu para a criação de sites, né? Então, houve uma evolução maravilhosa do WordPress e ele deixou de ser apenas aquela ferramenta que produzia blog para produzir sites. E eu, quando comecei a aprender o Joomla, inicialmente aprendi Joomla, né? E evoluí, né? Aprendi o WordPress também. Eu nunca escondi do meu cliente que eu desenvolvia nessas ferramentas. Porque existia uma tensão no mercado dos profissionais de achar que trabalhar com WordPress e com Joomla desmerecia o trabalho do web designer. Muito pelo contrário, aquela ferramenta estava lá, mas quem saberia operar aquela ferramenta era o web designer. Ele que iria arrumar toda aquela ferramenta, toda aquela estrutura e entregar para o cliente, né, uma ferramenta pronta já. O que tinha pronto nessas ferramentas? A parte de login, por exemplo, que o gestor de conteúdo, né, que é o dono do site, ou a pessoa que é responsável pelo site, põe login e senha para poder entrar no site. Então essa parte já estava pronta. A parte estrutural, por exemplo, a parte de colocar notícias, onde ele clicava lá num botãozinho mais notícias, ele colocava o título da notícia, a foto da notícia, o texto, poderia inclusive programar quando aquela notícia poderia ir para o ar e programar quando ela poderia sair. Ele poderia escolher categorias da notícia, por exemplo, se é um site de notícias, se aquela notícia era polícia, era política, era novela. Então, tudo isso aí, essa estrutura, quem já vinha pronta. Agora, o profissional web designer, ele arrumava, organizava toda a estrutura, ficava mais fácil para ele entregar para o cliente essa estrutura. Então, a função de web designer, ela não deixou de existir, ela não foi desmerecida, ela evoluiu. E naturalmente o web design passou a ser um consultor. Por quê? Quando você é produtor, você começa a ter a visão artística de como é que combinam as cores, como é que se organiza um site, coisas tolas, por exemplo, onde deveria ficar a área de busca do site. Onde é que mentalmente todo usuário que navega no site já vai de uma forma inconsciente e na busca do site. Todo mundo sabe hoje em dia, né? Até naturalmente, que em qualquer site, quando vê uma palavrinha azul e muitas vezes sublinhada, já sabe que é um link. A mente já vai empurrando o mouse para clicar ali. Então, esses detalhes que a gente chama de usabilidade, né? É que onde entra a evolução do produtor de arte para ser um consultor de web designer e preparar a estrutura para entregar ao cliente.